Boa noite, nosso grupo vai falar um pouco sobre a Síndrome de Spohn. Nosso grupo é composto por Lívia Portugal, Maria Carolina Torres e Rebeca dos Santos. A Síndrome de Spohn é uma doença genética rara, autossômica recessiva, ou seja, não ligada ao sexo, caracterizada por uma tríade de sintomas neurológicos progressivos. A doença de Spohn tem siglas em inglês que podem ser traduzidas. SP significa paraplegia espástica, ou seja, a rigidez e perda motora dos membros inferiores. AO significa atrofia óptica, que é a degeneração do nervo óptico com perda progressiva da visão, deixando com cegueira parcial ou total. E o N significa neuropatia, que leva à lesão dos nervos periféricos, que podem causar dor, perda de coordenação motora e fraqueza muscular. A doença se manifesta se o filho herdar duas cópias alteradas do gene, uma do pai e a outra da mãe, ou seja, ambos devem ser heterozigotos. Para que isso aconteça, o cruzamento gera uma criança sem a mutação, uma criança recessiva, que é a que possui a síndrome, e duas crianças portadoras da mutação, mas que não apresentam a doença. O gene causador da síndrome de Spohn se encontra em alguma região lateral do cromossomo 11, Q13, ligados aos marcadores D11S1908 e D11S1889. É causada por uma mutação no gene KLC2, que afeta a proteína que transporta substâncias dentro dos neurônios. Bom, os principais sinais dessa síndrome são 3. Primeiro, a paraplegia espástica, que é uma rigidez e fraqueza nos músculos das pernas. Com o tempo, a pessoa vai tendo mais dificuldade de andar e, em muitos casos, ela vai precisar da ajuda da cadeira de rodas para conseguir se locomover. O segundo sintoma importante é a atrofia óptica, que é uma perda progressiva da visão. Isso vai acontecer porque, basicamente, o nervo que leva as imagens captadas, pelos olhos da pessoa até o cérebro, ele vai se desgastando com o tempo. Por isso que é uma perda progressiva da visão. E o terceiro sintoma é a neuropatia periférica, que é um problema nos nervos das mãos e dos pés. A pessoa pode sentir fraqueza, formigamento, perda de sensibilidade e os reflexos ficam bem diminuídos ou até ausentes. Mesmo com esses sintomas físicos, o lado mental e intelectual da pessoa costuma ficar preservado, ou seja, ela continua entendendo, aprendendo, se comunicando normalmente, apesar dos danos físicos que ela vai apresentar. Para ajudar no diagnóstico, os médicos eles utilizam alguns exames. Tem o exame neurológico, que mostra os reflexos e força muscular, e exames dos olhos, oftalmológicos, que pode confirmar a atrofia do nervo óptico. Também é feita a eletroneuromiografia, que vai avaliar como os nervos estão funcionando, basicamente. Em alguns casos, a ressonância magnética pode mostrar pequenas alterações no cérebro ou na medula. E o exame que de fato vai confirmar o diagnóstico é o teste genético, que identifica uma mutação específica do gene chamado KLC2. Bom, em resumo, a síndrome de Spohn é uma doença genética que causa dificuldades motoras, visuais e sensoriais também no paciente. Mas ela pode ser investigada e com exames específicos, E mesmo sendo progressiva, a pessoa ainda consegue manter uma capacidade de pensar e se comunicar, enfim. Bom, existem terapias e tratamentos multidisciplinares. Não há cura para a síndrome de Spohn e o tratamento é sintomático e de suporte, com foco em retardar a progressão e melhorar a qualidade de vida do paciente. Fisioterapia motora intensiva para prevenir contraturas, melhora a mobilidade e mantém a independência por mais tempo. Terapia ocupacional, apoio para tarefas manuais, adaptação, utensílios e na escrita também.
fonoaudiologia, nos casos com disartria, oftalmologia para avaliação regular da acuidade visual e apoio de recursos ópticos, ortopedia para correção de deformidades como os pés tortos, escoliose, órtese e adaptação postural, e psicologia e apoio social, que é o apoio emocional ao paciente e à família, e inclusão escolar e profissional também. Acolhimento genético para esclarecimento sobre riscos de recorrência e planejamento familiar. A síndrome de Spooner foi descoberta e batizada pela bióloga Silvana Santos, em colaboração com outros pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP. A descoberta ocorreu após anos de pesquisa em Serrinha dos Pintos, no Rio Grande do Norte, onde a doença era comum devido a altos índices de consanguinidade.